Hoje quero compartilhar com meus irmãos um pouco sobre ingratidão. A ingratidão tem dois filhos: orgulho e falta de memória. Todo ingrato é orgulhoso e esquecido. Já aconteceu com você alguma coisa semelhante? Alguém aqui já agiu com ingratidão com um amigo, com um familiar? Comigo já aconteceu várias e várias vezes. E o inverso? Você já sentiu a ingratidão de uma pessoa que tanto, você queria bem, tanto você ajudou, e de repente você sente a ingratidão dessa pessoa? É triste, não é? A ingratidão, ela machuca almas, fere relacionamento, nos separam da vontade do nosso Deus. Se olharmos para a Bíblia, observamos que esse tipo de comportamento humano não é nenhuma novidade para Deus. O Criador conhece a sua criação. Deus sabe que sua criação é corrompida pelo pecado e que todos nós carecemos do seu perdão e do teu amor para conosco. O coração ingrato muitas vezes surpreende até mesmo Deus. E eu gostaria de compartilhar, pedir com os irmãos que estão com suas Bíblias. Nós vamos ter vários versículos nessa manhã. E o primeiro que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, estão aí, se vocês quiserem deixar separado nas suas Bíblias. A primeira passagem que eu gostaria é em Lucas 17, 11, 19. Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. Lá em Lucas diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e esse era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus já estava habituado com tanta ingratidão dos homens, pelo tempo que ele estava aqui no mundo. Porém, esses versículos de Lucas, podemos ver a demonstração de Jesus do descontentamento do coração desses homens, que tanto suplicavam pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto suplicavam pela cura de Jesus para aquela enfermidade que eles carregavam no corpo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Quantos corações aí fora estão vivendo uma vida de ingratidão com o nosso Criador nesse momento? Quantos e quantas denominações surgem todos os anos nesse país e nesse momento estão vivendo uma vida de ingratidão, deixando de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para as outras pessoas? Quantas pessoas que nesse mundo, nesse momento, estão criando um tipo de Deus e curvando diante dele, mostrando assim uma ingratidão com o Filho de Deus, o nosso Criador Jesus Cristo, que veio a este mundo, sofreu com todo tipo de ingratidão.
foi pregado numa cruz, derramou todo o seu sangue em remissão dos nossos pecados, e mesmo assim não recebe a honra merecida. Será que é só esses 9 leprosos de Lucas 17 que estão sendo ingratos com Jesus? Ou será que são milhares e milhares deles espalhados por este mundo, sendo ingrato com o nosso Criador e com seu Filho Jesus, que nos entregou todo o nosso pecado naquela cruz? Será que é esse o comportamento do homem para com Deus? E eu pergunto para nós aqui, e nós nessa família? A Igreja de Cristo em Salto, estamos demonstrando a nossa gratidão a esse Deus, a esse Jesus, como realmente eles gostariam que nós estivéssemos gratos a Ele? Como no versículo de 17 de Lucas, capítulo 17, Jesus pergunta para mim nessa manhã, e pergunta para cada coração que está aqui: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros? Por um acaso foram adorar mais o pastor tal do que a mim? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros? Será que foram adorar mais a minha mãe Maria do que a mim? Por quê? Essa semana nós temos um feriado. E esse feriado, na quinta-feira, dia 12 de outubro, é conhecido no calendário brasileiro como Dia da Nossa Padroeira do Brasil. E muitos fiéis do catolicismo aceitam essa comemoração, aproveitam essa comemoração para visitar um local onde é colocado essa santa. E aí eles se prostram com essa santa. E para nós, para eles, é conhecida como Maria, a mãe de Jesus Cristo. Mas a minha pergunta é: será que Maria, aquela Maria do nosso Senhor Jesus Cristo, daquela época, gostaria de ser tão privilegiada como ela é hoje para esses fiéis? Será que Maria, nesse momento... Obrigado, irmão. Nesse momento, se estaria tão privilegiada, sabendo que ela esteve aos pés do seu Filho Jesus Cristo na cruz, naquela época? Maria foi a mãe de Jesus Cristo quando ele veio habitar aqui na terra. Maria foi um exemplo espetacular de mãe. Maria aproveitou todos os privilégios que uma mãe aproveita de um filho. De ver crescer, suas mãozinhas, abraçar esse filho, trocar, cuidar, dar o seu peito para alimentar essa criança, levar essas crianças, passear, se divertir, pegar essa criança, sentir o calor do amor que ela passa para ele. Maria teve todo esse privilégio. Mas fica uma pergunta: será que naquele momento, quando ela viu Jesus na cruz, e ela vendo tantas pessoas prostrando ao pé dela, ela se sentiria feliz em saber que seu Filho Jesus, que merece toda essa honra e toda essa glória? Por que será que nós, seres humanos, não damos a devida honra pelo nosso Criador e seu Filho Jesus Cristo? Será que é por causa de 2 Timóteo 3, 2, 4? Se puderem acompanhar. 2 Timóteo 3, versículo 2 e 4. E lá, Paulo com Timóteo,
diz as seguintes palavras: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio em si, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Será que esses 3 versículos de Timóteo dão uma referência melhor pelo qual motivo que nós, seres humanos, somos da natureza ingrata? Vocês acham que quando Jesus se surpreendeu com os 9 homens, ele já não convivia com esse tipo de corações que o apóstolo Paulo transmite para Timóteo? E para nós, como servos de Deus, Jesus Cristo, quantos corações dessa natureza não cruzam nosso caminho todos os dias ali fora? E muitas vezes corremos o risco de estar no meio desses. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, e Jesus será o mesmo amanhã. Na época dele, ele passou por aquela aldeia e supriu todas as necessidades daquelas almas. Ele se desapontou com os 9? Sim, se desapontou, mas um só veio e voltou e deu a devida honra merecida a Jesus. No versículo 18, lá de Lucas, 18, 19 de Lucas 17, Jesus diz uma palavra para aquele estrangeiro, que todos nós precisamos em ouvir todos os dias na nossa vida. Jesus disse: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. Muitos de nós, quando passamos pelo batismo, achamos que agora estamos salvos, né? De fato, sim, o batismo é uma confirmação de fé e salvação com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa perseverança tem que fazer parte da nossa vida diária, para que não tropecemos na primeira pedra que encontramos no nosso caminho. Amém? Nós, como filhos de Deus, temos e precisamos aprender a agradecer a Deus todos os dias, enquanto estivermos nesse mundo. E eu gostaria de compartilhar, existem milhares de motivos que posso falar aqui, da gratidão que temos com o nosso Cristo, mas eu gostaria de compartilhar pelo menos 3. E a primeira eu pergunto: o que é ser um servo grato a Deus? O que é para nós ser um servo grato a Deus? E eu vejo na seguinte opinião minha nesta manhã: ser grato a Deus é reconhecer que Deus, pelo seu imenso amor por nós, enviou a luz para esse mundo para tirar os seus escolhidos das trevas. Amém? Esse é o motivo. Lucas, como está colocado lá, Lucas, capítulo 2, versículo 10 a 11. Deus mandou essa luz através do seu Filho Jesus Cristo, para que aqueles escolhidos, somos nós, nesta manhã, e o mundo lá fora também, é que eles não querem conhecer. Em Lucas 2, 10, 11, diz: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje nos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Esse Jesus veio para nós. Aquele homem limpo da lepra reconheceu esta luz. Ele não só chamou Jesus de mestre, quando estava com os 9, como também voltou dando graça pela luz que Deus colocou na sua vida para curá-lo
da sua doença que o separava da sociedade. Essa é a marca de um filho de Deus, através do ato do batismo. A nossa caçulinha, eu acredito que seja a mesma que eu participei. Esse é o motivo, meu irmão. Você entregou o seu coração. Na casa do nosso irmão Renato, alguns dias atrás. Aquele menino que nasceu lá na cidade de Davi, veio para trazer luz para aqueles que viviam nas trevas. E agora somos separados da escuridão. Porque na cidade de Davi, nasceu Jesus o Cristo. O segundo motivo que nos leva a sermos gratos a Deus, eu vejo que é reconhecermos que Deus nos usa como instrumento para as suas obras, sejam elas más ou boas. Segundo Coríntios 2, apóstolo Paulo, 2 Coríntios 2, versículo 14 a 17, ele diz as seguintes palavras: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Você é um bom perfume de Cristo, irmão. Amém? Tanto nos que são salvos, nos que se perdem. Viu? A fragrância está tanto nos salvos, quanto tanto nos perdidos. Para que estes, cheiro de morte para a morte, para aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Estamos aqui para isso, para conhecer e pregar a verdade. Jesus curou esses 10 leprosos para que eles pudessem ter a sua oportunidade em testemunhar sobre esse Jesus às outras pessoas que ainda não conheciam. Queira aceitando Jesus ou não, nós somos instrumentos nas suas mãos. O perfume está em nossas mãos, que é Cristo. Agora cabe a cada um de nós e a cada um do mundo usar esse perfume ou não. O perfume é assim, né? Está em cima. Na hora que você sai, você lembra dele. Não, Jesus não. Você tem que aproveitar, passar esse perfume todos os dias na sua vida. 3. O terceiro e o último que eu gostaria de compartilhar. O motivo que nós e que nos leva a sermos gratos a Deus é reconhecermos que nós temos em Cristo a vitória sobre a morte e o galardão da nossa vida eterna. Em 1 Coríntios 15, 55 e 58. 1 Coríntios 15. Na verdade, eu coloquei 55 e eu acho que é 56. Mas, diz a seguinte palavra: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que nós fazemos, irmãos, não é vão. Eu acabei de participar da aula dominical, acho que vocês teriam que vir. Aproveitar esse momento. Aproveita antes. Nosso irmão Renato está aqui, desfrutando, entregando o coração dele para nos ensinar. E eu aproveitei essa aula dominical e ele falou que... e ele falou uma palavra bonita.
acabei me perdendo, mas foram várias, né? Foi isso que eu estou me perdendo. Mas Renato falou umas palavras que realmente é uma realidade. Nós temos que aproveitar esse momento de aprendermos junto, conhecermos o nosso Deus melhor. Qual é o seu medo em testemunhar esse Jesus para outras pessoas? É só a sua ingratidão que separa você dele? Ou tem algo mais que te impede de segui-lo? Porque o mundo ele tem vários motivos que às vezes não entregam o coração para Jesus. Comodismo, né? Talvez, muito bom, mas não. Tem várias. O que é ser grato para um servo de Deus, para nós nessa manhã? Eu vejo a seguinte palavra: é mostrar nossa gratidão fazendo coisas que agradam a Deus. Isso é ser grato para um servo de Deus. Tito, a última passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, Tito 2, versículo 11 e 14. Tito diz a seguinte palavra, Paulo a Tito diz a seguinte palavra da carta a Tito: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e pureza, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de todas as boas obras. Diz essas coisas, Tito, exorta, repreende também a todas as autoridades, e que ninguém te despreze. Amém? Essa era a palavra para Tito, que é para nós nessa manhã. Jesus, no versículo 19, capítulo 17 de Lucas, fala para que aquele homem que prostrou com o rosto em terra a seus pés: vai, a tua fé te salvou. E ele está dizendo para mim e para cada um aqui nessa manhã, que recebemos aquele batismo: vai, a tua fé te salvou. Amém? Agora, irmãos, não precisamos mais ficar adorando outros deuses, porque Jesus é o Cristo e Ele é o nosso adorador. E só a Ele seja dada toda a nossa glória, e só a Ele seja dada toda a nossa honra, porque Ele é digno de todo o nosso louvor. Amém? E para concluir, gostaria de falar as seguintes palavras: nós não precisamos, irmãos, estar com o corpo doente para procurar por Jesus. O que nós precisamos é reconhecer a gratidão que esse Jesus teve e tem por nós. Se alguém aqui esta manhã ainda não tem dúvidas sobre esse Jesus no seu coração, na sua vida, eu aconselho a você a procurar mais por esse Jesus, porque senão você vai acabar sendo mais um no meio daqueles 9. Você vai perder a oportunidade de agradecer a Jesus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer na tua vida. E eu quero dizer para você nessa manhã, que a paz dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos nós nessa caminhada cristã. Amém? Deus abençoe.